Deixa eu pôr o PowerPoint aqui para que eu possa ver. Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre sinais do tempo. E é uma profecia que foi dita pelo nada mais, nada menos pelo próprio Jesus. E é um jeito também de a gente aprender o Evangelho, é através das profecias, né? A gente tem trazido estudos que ora a gente aprende através dos fatos cotidianos de Jesus, ora a gente aprende através de parábolas, e hoje vai ser aprendendo com as profecias. E Sinais do Tempo é o subtítulo que você encontra no capítulo 18 de A Gênese, de Allan Kardec. E que eu recomendo que, se possível, após a nossa conversa, quando as ideias ainda estão frescas, né, estamos inspirados, a leitura completa do texto é fantástico, né, mas não deixem de ler, porque é muito, muito importante, tá? A gente vai fazer assim em forma de estudo, né? Então, quais são os objetivos hoje? Os objetivos é interpretar, à luz da doutrina espírita, a profecia do Cristo, que anuncia a era da regeneração da humanidade. E também identificar as características do período que antecede a era da geração, de regeneração, que é esse período que nós estamos vivendo, tá? Então, a gente vai falar sobre sinais de tempo, mas não é sobre fim de mundo, né? Nós veremos que é uma coisa ainda que importante, mas mais levinha, né? Bem, o texto evangélico são 4 passagens que nós vamos nos referir, nós vamos ler agora, depois a gente vai falar mais sobre cada um deles. Em Mateus, no capítulo 24, versículos de 6 a 8, eles nos trazem a seguinte mensagem: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Outra passagem, também no capítulo 24 de Mateus, nos versículos 23 e 24, que nós reservamos aqui, diz o seguinte: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganariam até os escolhidos. As outras 2 passagens são essas. Também capítulo 24 de Mateus, no versículo 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E a última passagem que nós vamos estar comentando hoje, ela está em João, Evangelho de acordo com João, no capítulo 16, versículos 20 e 22. Na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim, também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Bem, a gente lendo assim, essas passagens que nos foram transmitidas de forma alegórica,
e são profecias de Jesus que se referem justamente a provações que nós estamos enfrentando juntos, enquanto humanidade, tá? E essas provações, elas estão de acordo com a lei de progresso, que é uma lei natural. Então, eu sugiro que os senhores e senhoras leiam a lei, a parte terceira de O Livro dos Espíritos, onde são citadas todas as leis e tem várias questões sobre a lei do progresso. Então, o progresso é inevitável, nós marchamos para o progresso, tá? Então, essas alegorias, a gente percebe que, embora alegorias, elas ocultam, né? Elas escondem por trás grandes verdades. Veja, primeiramente, o que a gente vê aí? Predição de calamidades de todo o gênero, né? Pestes, terremotos, que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o quê? O bem e o mal. Entre a fé e a incredulidade. Entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Dá para ver hoje que é exatamente isso que acontece. Em segundo lugar, da difusão por toda a terra do evangelho que restaurado na sua pureza primitiva, depois a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. São coisas, né, com poder e glória, né? Depois virá alegria, não é mesmo? Então, essas palavras, elas dizem respeito à situação atual que nós vivemos. Então, será verdadeiramente o reino de Deus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei, que é a lei de amor. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele, depois dos dias de aflição, virão os dias de alegria. Bem, vamos à interpretação da primeira parte, né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda assim não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Veja, quando a gente vê essas passagens de forma alegórica, causam assim, reações bem diferentes entre as pessoas que leem, entre nós. Nós entramos em contato com esses ensinos e a gente tem reações diferentes, né? Por exemplo, são reações até antagônicas. Aqueles que não acreditam em nada, eles vão olhar para essas passagens de maneira indiferente. Assim, não vai dar nenhuma importância. Por outro lado, né, aqueles que creem, mas eles creem e aceitam tudo sem uma análise, né, aceitam qualquer coisa como verdade, eles vão dar um caráter místico, sobrenatural para essas passagens. Então, Kardec vem nos dizer, no livro A Gênese, que essas visões, né, essas duas visões antagônicas, elas são errôneas, essas interpretações. A primeira, aquela materialista, né, que não acredita em nada, envolve o quê? Uma negação da providência. E a outra, que é uma visão daquele que crê, mas crê em tudo sem análise, ele entende que está havendo uma perturbação da lei, enquanto que não há perturbação da lei, porque no contrário, é um cumprimento das leis. A gente vai ver que, embora nós estejamos vivendo um período de muito caos na sociedade em geral, e principalmente na área da saúde, né? A gente vê exemplos incríveis de fraternidade, mas a gente vê outros exemplos, né? Por exemplo, já poderíamos ter muita gente vacinada, por exemplo, já poderíamos ter países recebendo vacina, tem países que ainda não receberam. Quer dizer, todos esses períodos, todas essas coisas que a gente vê, essa situação caótica,
ela é uma situação caótica para aqueles que veem somente com os olhos materiais, porque as leis de Deus, elas estão em perfeita harmonia. Então é isso que nós precisamos estar assim em mente. Mas por que a gente vê a coisa de maneira assim tão caótica? Porque a gente se liga muito no sofrimento. A gente se liga tanto no sofrimento e esquece de se perguntar qual é a origem de tanta dor e de tanto sofrimento. Olha, é verdade ou não é? Uma pessoa liga para você, você atende o telefone, né, o celular agora, ou troca áudio no WhatsApp, você gasta 5 minutos falando de coisa boa e 15 minutos falando de coisa ruim, falando como está difícil, como, sabe, nós nos ligamos muito ao sofrimento. Então, o que acontece? Que acontece? A gente fica bitolado nas consequências sem se preocupar de conhecer as causas. Agora, seria sábio da nossa parte, né, que nós tentássemos identificar a origem dessas dores, descobrir por que elas acontecem. Porque somente assim a gente pode amenizar ou neutralizar ou até mesmo impedir, não é mesmo? Então, de uma maneira geral, nós podemos afirmar que a principal causa do sofrimento que nós passamos agora como humanidade está relacionado ao atraso moral, que são os nossos vícios que ainda carregamos, a ignorância das leis de Deus. Por isso, é importante estudarmos a lei e é importante tentarmos seguir essas leis. Né? Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 13, nós sabemos que as guerras e as calamidades que existem no mundo, por exemplo, são lutas que são originadas do quê? Da nossa imperfeição moral e intelectual. Então, confirma igualmente essa outra assertiva do Cristo, que está nesse capítulo aí. Cristo diz, é preciso que haja escândalo no mundo, porque imperfeitos, nós, né, imperfeitos como são na Terra, os homens e mulheres modernos se mostram propensos a praticar o mal. E por quê? Árvores más só maus frutos dão. Aqueles que já fazem o evangelho no lar estão bastante também familiarizados com a letra, né, do evangelho, vão entender que essa palavra escândalo, ela não tem somente essa conotação moderna que nós entendemos hoje, tá? Então, eu quero fazer um parêntese só para falar da palavra escândalo. O que seria escândalo? Se você procurar no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas no item 17, esse aí que a gente leu, item 13, ele esclarece que a palavra escândalo significa, à época de Jesus, todo o mal. Ou seja, para eliminar o escândalo, a gente tem que eliminar do coração o sentimento impuro e a tendência viciosa. Tá. Bom, existem 2 tipos de destruição da natureza. Aquela que ocorre de maneira natural, porque o planeta, ele também está em progressão, ele muda, o planeta Terra está mudando, então, às vezes, a própria natureza causa destruição, né? Inclusive incêndios também podem ser podem ter causas de ordem natural. Ou aquela abusiva, que a gente vê, por exemplo, que a maior parte dos acidentes são causados por nós, né? Seres humanos. Bem, faz parte, toda essa destruição natural, ela faz parte, porque ela faz parte de um processo que a gente gosta de denominar no Espiritismo de transformação. Porque essa aparente destruição natural da natureza,
ela vai fazer com que haja uma renovação e a melhoria de seres vivos e plantas em geral. Agora, a destruição abusiva, a exemplo, por exemplo, de guerras, flagelos destruidores que são provocados pelos seres humanos, ele acontece porque a espécie humana ainda se deixa governar pelo quê? Pela nossa natureza animal, sobre a natureza espiritual e pelo transbordamento das paixões. Então, é a nossa moral que ainda está muito ruim e a gente acaba o quê? Infringindo as leis de Deus e destruindo a natureza. Bem, no Livro dos Espíritos, isso nos traz uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 735. A resposta, a explicação que os espíritos superiores dão a Kardec é a seguinte: toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. E mais nós nos damos conta disso. Porque mais e mais a sociedade se preocupa de saber a origem dos produtos que a gente consome, não é mesmo? A gente toma mais cuidado com o lixo que a gente elimina em casa. Agora, os animais, eles só destroem para satisfação das suas necessidades, enquanto que os seres humanos, que somos dotados de livre-arbítrio, a gente destrói sem necessidade. E adivinhe, nós teremos que prestar contas desse abuso de liberdade que foi concedida. Por isso significa que a gente cede a maus instintos. Está aí a nossa natureza animal, né, que ainda sobrepuja a natureza espiritual. E aí a gente vai no Evangelho segundo Mateus e vamos agora ler essa passagem, né, a segunda passagem que a gente está estudando. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, desculpem, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Veja, justamente por conhecer profundamente a natureza humana, é que Jesus afirmou. Jesus aconselha não temer tais calamidades. Não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça. Ele põe em evidência, esse texto que a gente está lendo aqui, 2 tipos de flagelos destruidores que atingirão a humanidade, que já foram citados. Aqueles que são provocados por uma ação irresponsável da nossa parte, né, que são guerras e fomes, ou então aqueles relacionados à nossa incapacidade de controlar as doenças. Pestes, está no texto pestes, mas eu vou citar pandemia, não é mesmo? Assim como os flagelos naturais, terremotos, que ocorrem à revelia da ação humana. Então, aí a gente chega aqui e vê que Jesus nos aconselha, olha, não temei tais calamidades, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça. Ele está nos avisando que tudo isso está acontecendo, porque é importante a gente compreender que esse sofrimento que a gente está passando é um mecanismo educativo. Então, com a pandemia, nós temos que ser o quê? Exercitar o quê? A nossa fraternidade, exercitar a nossa paciência. Então, tudo isso é permitido por Deus, quando o homem se revela à revelia da sua lei. Então, quando a gente infringe a lei, é uma coisa natural. As consequências vêm, não é castigo, são processos educativos. Do contrário, a gente continuaria no erro, não é mesmo? Agora, uma vez que a gente se torne mais moralizado, que a gente começa a compreender mais o valor dessas provações, por exemplo, dar valor ao que a gente está passando, que não está fácil, né? A pandemia não está fácil. Se a gente vê nisso um remédio amargo,
que é mais útil à nossa melhoria espiritual. Então, é sempre bom que a gente não tema fugir do sofrimento, mas a gente tem que enfrentar o quê? Com bom ânimo, fé e extraindo lições para o devido aprendizado pelo que nós estamos passando. Porque a pandemia só vai terminar quando ela tiver que terminar, quando nós entendermos, né, tudo isso. E olha, a divindade foi muito boa com a gente. Por quê? Porque nós estamos numa pandemia, mas nós estamos numa época que nós tivemos avanços tecnológicos na ciência, que foi possível produzir vacinas em tempo recorde. Né? A gente reclama, mas olha só, um tempo recorde para a gente poder se defender. Então, nós estamos sujeitos à lei do progresso. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Está aí o capítulo 18, que faz parte desse estudo que eu recomendei no começo, que vocês leiam na íntegra. Então, veja, o próprio planeta, ele está passando fisicamente por uma transformação dos elementos que o compõem. Isso fisicamente. E moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados, que somos nós, e desencarnados, que povoamos esse planeta. Né? Não vamos esquecer que nós estamos aqui junto com os desencarnados. Então você pensa, essa pandemia está causando alguma agitação nos desencarnados? Com certeza. Não está somente afetando a nós. Lógico, eles não podem se infectar, eles não têm mais corpo, mas isso causa uma perturbação neles também, porque nós estamos, né, em constante contato. Então, esses progressos, o progresso físico do planeta globo e o progresso moral dos habitantes dele, encarnados e desencarnados, eles ocorrem paralelamente. Então, essa transformação que a Terra está experimentando, a ciência tem comprovado. E a gente acaba fazendo o planeta progredir, porque essa é a nossa habitação, esse planeta. Então, o planeta vai ficando cada vez melhor para o quê? Para se adequar aos habitantes nele. Então, a gente não pode esquecer que o planeta sofre transformações físicas, mas que vão ser para o nosso próprio bem, porque nós também estamos mudando. Tá? Então, essas transformações físicas no globo também nos afetam, também estão em concordância com a nossa transformação. Tanto que, se você ler esse livro, A Gênese, as explicações que Kardec nos traz nos capítulos anteriores, você vai ver em que momento o princípio espiritual evoluiu para que pudesse ocupar um corpo físico, porque as condições na Terra eram favoráveis. E a Terra continua em mudança, porque a gente vai se aperfeiçoando. Então, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, pelo senso moral e o abrandamento dos costumes. Tudo em conjunto. Enquanto isso, o planeta também vai se modificando para que a gente fique adequado a eles. Tá? Muito bem. A humanidade, a gente como humanidade, até o presente, nós fizemos progressos, isso é incontestável, tá certo? Com a nossa inteligência, nós chegamos a resultados que a gente não havia alcançado, sob o ponto de vista da ciência, das artes, bem-estar material, né? Por exemplo, se a gente vê as tempestades aí na Flórida, né, que agora está na época de furacão e tornados. Hoje nós já temos condições de prevenir com mais eficácia quando vem uma tempestade. Isso faz com que evite muitas mortes. A gente, por exemplo, agora sabe como construir uma casa que seja mais segura a um terremoto,
a um tsunami, né? Então, tudo isso, mas ainda nós temos um imenso progresso a realizar. Qual é esse progresso que está? É aquele que está dentro de nós. É a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para que a gente tenha não só o bem-estar físico, mas também o bem-estar moral. Então, a gente não poderia conseguir tudo isso com crenças cegas, com instituições antiquadas, que foram boas para uma certa época, suficiente para um estado que era transitório, mas que agora que a gente sabe um pouco mais as verdades espirituais, se a gente voltasse a acreditar nessas coisas, seria um entrave, né? Por exemplo, acreditar que existia um Deus do trovão, né? Então, seria um entrave. Então, você vê como a gente caminha nisso tudo, tá? Só lendo esse texto, então, qual é a conclusão? Já não é somente de desenvolver a inteligência do que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles, o egoísmo e o orgulho, que são duas chagas que nós devemos combater, e muito, né? Muito bem. A terceira passagem, né? São 4, a gente já está na terceira. E logo depois da aflição, daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus terão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Veja, esse registro de Mateus, ele destaca de maneira inequívoca a vitória do Cristo. Está patente que Cristo está dizendo que nós vamos superar tudo isso. Então, passado esse período de transição que nós estamos, agora a gente já está falando numa fase nova, né? Que nós estamos caminhando ainda. Os espíritos que permaneceram fiéis ao bem receberão em contrapartida uma habitação planetária habitada pelo quê? Uma humanidade desejosa de progredir, que foi transformada pela força do amor. E está aqui, devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhoria no estado moral dos homens. Ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Porque tudo que a gente quer combater é o mal. Então, fazendo reviver esses ensinos do Cristo, o Espiritismo vai ocupar um papel relevante nessa construção da Era Nova que nós estamos caminhando. Existe aqui, eu queria ressaltar essa frase de Leon Denis: o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Não é que todo mundo vai se tornar espírita, mas as ideias que os espíritos trazem são ideias dos espíritos, e elas vão sendo absorvidas por toda a humanidade. Por isso que Leon Denis tem essa frase belíssima, né? O espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Bem, em A Gênese, no capítulo citado, né, no item 9, é no período que ora se inicia que o espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Então, é a fé unida à razão. Ditosos os que deles aproveitam desde já, né? Que somos nós aqui, espíritas. Tantas penas se pouparão esses, quantos forem os proveitos que deles aufiram. Bem, tantas penas se pouparão. Aí eu me lembro
ao longo da minha vida, porque eu me tornei espírita há 15 anos atrás. Então, quando jovem, eu não era espírita, eu não cresci em berço espírita. E eu fico imaginando que muitas coisas na minha vida, e eu creio que vocês também se sentem assim, nós teríamos poupado se nós conhecêssemos essas verdades espirituais maravilhosas que estão ao nosso dispor, né? Embora eu tenha sido crescido católico. Bem, agora a última passagem que nós vamos... Deixa eu só fazer aqui o comentário da Marcinha, minha querida, e como a doutrina espírita nos ajuda com tantas informações consoladoras. Sim, principalmente essa, né, Márcia? Que tudo vai se resolver. Que tudo vai se resolver. Bem, a última passagem que nós vamos comentar é essa de João. Na verdade, vos digo que vós chorastes e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Essa alegria que a gente sente quando a gente estuda o Evangelho, né? Que nos traz consolo, que nos traz conforto no nosso coração. Essas palavras de Jesus anotadas aí por João indicam uma paz conquistada, que foi resultante do sofrimento, porque a gente já está falando de uma fase pós-transição, né? Então, a alegria, ela é consequente à tristeza, né? E a bonança após a tempestade. Então, no clarão do dia, que marcará novo impulso evolutivo da humanidade terrestre, o Cristo permanece firme e forte no coração e na mente dos bem-aventurados habitantes do planeta, os quais, ao tomarem posse da herança que lhes foi prometida pelo Senhor, vão se recordar, nós iremos nos recordar dessa promessa que ele nos fez, tá? E aí a gente vê que dessa época de regeneração, que a humanidade se encontra mais permanentemente feliz. É claro, gente, que esse progresso espiritual, ele não está completo, não estará completo. Mesmo no período que a gente passar agora de transição, a gente passar para a regeneração, ele não estará completo, porque a caminhada evolutiva é longa, a gente sabe. Então, nós enfrentaremos provas, porém, nessa fase de regeneração, nós não sofreremos com as expiações individuais ou coletivas. Por isso, Jesus disse em Mateus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem, esses eram os 4 passagens que a gente iria confirmar com vocês, e eu gostaria de ler aqui mais um pouquinho, que a Gênesis, no capítulo 17, no item 58, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelo quê? Pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, incredulidade, cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Não era o fim, era o fim do quê? Do egoísmo, do fanatismo e etc. Então, esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previstos, né? Porque se vocês lerem o capítulo 18, né, que a gente comentou, Kardec fala: tudo bem que o planeta Terra vai estar passando por transformações, a gente ainda vai ver muita coisa. Entretanto, os nossos problemas todos virão por causa das diferenças de opiniões. Leiam o texto.
A Marcinha está falando, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Exatamente, Marcinha, essa vitória que Jesus nos traz aí, né? Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Ao término desse estudo, a gente tem que se esforçar para jamais esquecer essas palavras que estão aí na nossa frente, dos versículos 20 e 22. São palavras que traduzem a promessa do Cristo a respeito dos dias futuros que nos aguardam depois de concluído o processo de transição. Ainda que as nossas provações pesem, e está pesando, né, gente? E nos causem profundos sofrimentos, não nos deixemos conduzir pela dor, porque a nossa tristeza se converterá em alegria. Confiemos, então, no Cristo. Bem, para terminar, eu gostaria de ler uma passagem desse livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Um livro, gente, de cabeceira para ser lido todos os dias. Muito bom e muito inspirador. Vamos ao texto? Nas horas que precederam, que aqui vai contar, gente, o que aconteceu com os discípulos antes de Jesus ser crucificado. E o que passava, o sofrimento que eles tiveram, e o que passava na cabeça deles. Olha só que lindo a gente se vê nessas passagens. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Eles estavam tristes, como pessoas humanas, como nós, né? Não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui o quê? Os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas. De que modo? Demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. O que é essa vida real? É espiritual. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então, meus queridos e queridas, confiemos no Cristo. Muito obrigada, muito obrigada.